Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a farmacêutica EMS a produzir 2 medicamentos indicados para o tratamento de diabetes e obesidade. E agora, então, com a autorização, essa farmacêutica vai fabricar o primeiro concorrente nacional, sabe de quem? Do Ozempic, é disso que a gente está falando. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Ira Gonçalves Júnior, que é diretor médico da EMS. Doutor, eu quero te agradecer imensamente por o senhor estar aqui conosco na véspera de Natal, para a gente trazer um assunto tão importante. A gente sabe o impacto que tem na vida das pessoas, o medicamento Ozempic salvando muita gente, só que a EMS ainda não podia fabricar, a Anvisa não deixava fabricar aqui. O que muda? Qual é o impacto dessa decisão? A gente começa por aí, que eu tenho muitas dúvidas para tratar com o senhor. Boa tarde. A gente tá, eu não estou conseguindo, vou pedir para o senhor só conferir o microfone, ver se está ligado, e aí isso Desculpa. Imagina, tá? Eu que peço desculpa de tirar o senhor da folga, faltando 20 minutos para 5 horas em plena véspera de Natal. Mas como o assunto é importante, eu te agradeço demais. Vamos começar então, que eu não quero perder nenhuma palavra sua. Nós na MS estamos muito felizes, porque depois do longo processo, é um processo não só da Anvisa, mas do processo que demandou no desenvolvimento desse medicamento, são mais de 150 milhões de reais investidos em fábrica, processos, é uma história que tem 15 anos já de planejamento, e nós conseguimos agora obter, hoje, saindo no Diário Oficial, a licença para fabricação no Brasil da liraglutida, que é um parente próximo da semaglutida. A semaglutida ainda é protegida por patente e deve ser nosso próximo foco agora. Mas a liraglutida era um medicamento não disponível no Brasil. Os nomes comerciais, já que você citou o Ozempic, aqui no Brasil, era o Saxenda, da própria Novo Nordisk, e foi uma vitória da indústria nacional. Isso coloca a gente num outro patamar de desenvolvimento de medicações, né, para obesidade. Doutor, de alguma maneira, quando esse medicamento ele passa a ser fabricado inteiramente no Brasil, ele vai ter alguma consequência no preço desse medicamento? Que hoje ainda, sim. De acordo com a complexidade, né, ele é inacessível para muita gente ainda. Exatamente. Então, essa é uma preocupação da MS, sempre fornecer o acesso, né? Nós somos o maior fabricante nacional de medicamentos, então a preocupação com o acesso do paciente brasileiro às melhores drogas, às melhores fármacos, às melhores tecnologias, é muito importante. O medicamento vai vir, né, com uma queda de preço, eu não sei precisar para você quanto agora. Agora, isso foi só uma licença entre processo de produção industrial, mas sem dúvida vai possibilitar que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de tratamento. Isso é importante, Débora, porque a obesidade hoje é uma doença por si só, né? E que esses medicamentos, essa família de medicamentos, quando foi lançada, era objetivando o tratamento de diabetes, depois da liraglutida veio a semaglutida, e quando se começou a prescrever para milhões de pacientes, o que se viu? Se viu que ela funciona muito bem para a obesidade. E a obesidade é uma doença por si só, que merece ser tratada. É muito difícil, né, as pessoas obesas perderem peso. Isso não é uma falha de caráter da pessoa obesa, é que são envolvidos uma série de mecanismos no organismo que não é preguiça, é muito difícil, é complicado. Quando se tenta fazer abordagens só comportamentais, faça exercício, coma menos, aqui e no mundo inteiro houve falha. E o número de obesos está aumentando. Nos Estados Unidos, quase 40% da população é considerada obesa. São 130 milhões de pacientes. Aqui no Brasil, nós estamos muito próximo disso. Metade da população vai ser obesa na virada da década, provavelmente. E essa obesidade, o mínimo que traz é um problema estético. Ela traz hipertensão, ela traz doença cardiovascular, doença renal, aterosclerose, diminui a expectativa de vida da pessoa. Obesidade tem que ser encarada como um problema de saúde pública.
E aí com o tratamento de saúde, né? Como o senhor disse, não só nas causas comportamentais, mas em muitos casos também, como você trata qualquer tipo de doença, às vezes necessariamente com remédio. Doutor, só para a gente ter em vista, a gente está falando da chegada desse produto da MS inteirinho feito no Brasil. A gente está falando de qual período, qual horizonte de tempo? Então, a fábrica está pronta, é uma fábrica que foi vistoriada e também foi não só vistoriada, como aprovada pelo FDA, né, que é o órgão americano que autoriza a fabricação de medicamento. A gente pretende exportar, inclusive, a Lira e a Sema para os Estados Unidos, e agora vai entrar em fase de produção. Por enquanto, estava tudo funcionando. É curioso, Débora, a fábrica está há 4 anos funcionando parada, vamos dizer, sem produção, só com investimento, para dar tempo de toda a regulação ser cumprida. Então agora entra, vamos dizer, em linha de produção, tá certo? Agora os nossos farmacêuticos, engenheiros lá vão calcular quanto será possível começar a produção, quanto será possível de começar a produção e ampliar cada vez mais. Esse é um compromisso da empresa com o Brasil. Outra coisa é o tipo de tecnologia envolvida, é um salto qualitativo para o Brasil. A gente está falando de manipulação de estrutura genética. O peptídeo, a molécula, ela não é molécula química, ela é uma pequena proteína que ela é montada, né? Isso aqui coloca o Brasil na vanguarda da pesquisa e da tecnologia farmacêutica mundial. É um momento assim de grande regozijo para a empresa. Nós estamos muito felizes em poder oferecer isso para a população brasileira. Poucos países do mundo, fora os grandes países de sempre, dominam essa tecnologia que a gente está dominando. Só mais 2 perguntinhas, pode? O senhor tem mais um tempinho rápido para mim? Mais 2 perguntinhas. Fique à vontade. Eu queria saber se o senhor já pode revelar o nome que ele vai ter, o nome que ele vai ter na farmácia quando ele chegar. Sim, são 2 apresentações, uma para tratamento do diabetes específico e outra para tratamento de obesidade, né? Uma chama Oliri e outra Lirux. Certo. E gostaria de saber também se os efeitos, por exemplo, eu não sei exatamente qual a diferença entre, sei lá, o Ozempic e o Mounjaro, por exemplo. É a mesma linha de atuação? Qual que seria a diferença desse produto brasileiro em relação a essas 2 marcas que eu citei? Exatamente, eles são, vamos dizer, membros da mesma família de uma série que a gente chama, né, de peptídeo. Peptídeo é uma pequena molécula de proteína, não é? A primeira que foi vendida no mundo inteiro pela Novo foi o liraglutide. O semaglutide que você citou é o Ozempic, que ainda está protegido por patente, mas a gente tem tecnologia para fazer também. E o que você citou, o Mounjaro, é o outro primo, é o tizarpatide, né? Então, a diferença dessas moléculas é o mecanismo de ação é semelhante, a diferença é a potência terapêutica delas. Então, o liraglutide é o primeiro deles, ele tem uma determinada potência terapêutica, o semaglutide é mais potente, o tizerpatide, que é sintetizado por um outro laboratório multinacional, ele é, aparentemente, pelos estudos, o mais potente dos 3, mas os 3 promovem uma efetiva perda de peso. E para encerrar, efeito colateral desse nosso produto brasileiro? Isso, quando começou a ser estudado, era uma grande preocupação até pelo processo de síntese dele, né? Não é uma droga química, como eu falei, é uma droga que a gente pode chamar é uma proteína montada. Então, há sempre um tremendo cuidado, e essa foi uma dificuldade da Anvisa, que está de parabéns por ter promovido, e esse parabéns significa só que a Anvisa teve que ter acesso a essa nova tecnologia, né? É a primeira vez que a Anvisa aprova um produto como esse, que é extremamente complexo para garantir a segurança da população. Felizmente, esses medicamentos a gente chama também, Débora, de GLPs, GLP-1. É um nome meio esquisitinho, mas você imagina assim, podia chamar insulina, testosterona, que são hormônios, a gente chama de GLP. É o nome dele, né? Deram esse nome para ele. Então, o efeito colateral deles, felizmente, tem sido muito baixo. As pessoas se queixam, às vezes, de náusea, dor no estômago, quando
às vezes constipação intestinal, mas não estão associados a ele efeitos colaterais graves ou qualquer coisa que perturbe muito. Por isso que eles são usados mundialmente já, né? A restrição de fabricação, as fábricas não conseguem entregar o produto, e isso interessa para a MS também, como eu falei, permitir o acesso de mais pessoas aos produtos, né? Porque ele tem funcionado. Quer dizer, uma epidemia de obesidade, tem um mito aí da obesidade, que está, felizmente, os médicos já estão falando com os pacientes de um outro enfoque, que tem o gordinho saudável, né? Aquele cidadão que tem sobrepeso ou que tem obesidade, né? A gente pode usar vários índices, mas tem um índice de massa acima de 30, não, eu vou viver com isso aqui 30, 40 anos, sei lá quanto tempo vou ver, e eu vou ser saudável. Não, você não é saudável. A expectativa de vida é menor e a incidência de doenças com o decorrer do tempo é maior. Um dia vai aparecer. Então, a obesidade é sim um problema de saúde pública. E outra coisa, por mais que o medicamento custe, e não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, vários serviços públicos estão viabilizando o pagamento dos medicamentos para os pacientes. Por exemplo, aqui no Brasil, na farmácia popular, a gente entrega insulina da melhor qualidade. Se não tomar insulina, o diabético morre, vive menos, tem mais complicação. E isso, para o país, conta com uma despesa menor lá na frente, mas vale a pena você cuidar bem agora e não ter as complicações lá na frente do que você, em termos de sistema público e mesmo privado de saúde, privar o paciente de utilizar essa medicação, porque ela vai ter um determinado custo, e lá na frente a gente começa a gastar mais com o tratamento das doenças associadas. Então, obesidade não é uma questão de estética, é uma questão de doença. Obesidade diminui a expectativa de vida, obesidade faz com que pacientes cardiopatas vivam menos, né? Então, a gente está contente pela Anvisa, contente com a gente, contente com o investimento da MS, que é uma farmacêutica 100% nacional, são 60 anos de história, está com esse processo, fazendo um processo de internacionalização da marca, é medicamento brasileiro produzido com tecnologia indo para fora do país. Isso é muito bom para o país, isso é uma vitória para o Brasil.